Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 23 de julho de 2016. Vou trocar de óculos, ler uma coisa que está no meu YouTube. Tá, esse aqui é o meu YouTube, é o meu último vídeo, já está com 5.082 visualizações, 10 dislikes e 486 likes. Agradecidos a todos vocês. Tá? Então, sim, Dilma e Lula podem ser presos e o PT extinto ainda este ano. Este é o meu último vídeo, tá? Vídeo de ontem, no dia 22. O Ideia Financeira fez um comentário que eu respondi. Tá? Então, assim, até está como um dos comentários, principais comentários aqui, foi o site que colocou, não fui eu. Agora eu pergunto, onde estão os defensores do PT? Eu achei essa pergunta fascinante. E aí eu respondi assim, ó, escondidos em movimentos ditos libertários, de ultradireita, são maves infiltrados em grupos que dizem estarem no nosso lado, mas promovem o caos, a violência e a desobediência civil. Pois só indo contra a lei é que podem perder a legitimidade de nossos atos por indução ao erro. Vocês devem ter entendido o que eu estou comentando. Mas eu vou explicar com detalhes. Indução ao erro é crime. Tá? É crime. Incitação à violência também é crime. Tá? E até aí já é claro para todo mundo essa situação. Mas uma coisa que pouca gente deve ter percebido é que foi criada uma lei há questão de poucos meses atrás, que é uma lei antiterrorismo, e que já está prendendo pessoas. Tá? E isso é muito importante. Essa lei antiterrorismo, ela pode ser aplicada para quem faz incitação à violência, como guerra civil. A guerra civil, antes mesmo dela acontecer, ela já pode prender pessoas com a lei antiterrorismo. E pregar desobediência. Não precisa você fazer a violência. É pregar. Incitar a violência, pregar a violência, pregar a desordem, a desobediência civil, incitar as pessoas a tomar essa postura. Isto pode sim ser enquadrado na lei que está sendo colocada com antiterrorismo no Brasil. Vocês não sabiam disso? Vocês estão pregando para algumas pessoas, incitando pessoas, induzindo as pessoas ao erro. E vocês não sabiam que vocês estão cometendo crime? E a teoria de vocês toda, a parte boa da teoria de vocês, depois de vocês falarem tudo de ruim, que nenhum político presta, que nenhum partido presta, que nada presta nesse país, e vocês, a parte boa é, nós podemos promover uma mudança no país fazendo a desobediência civil. O nome disso é descumprimento da lei. Vocês estão incitando as pessoas a descumprirem a Constituição e a lei, a promoverem violência, a promoverem o caos. Porque desobedecer algo é agir contra uma norma, uma regra estabelecida, principalmente a lei. Então não se pode fazer isso. Isso é crime. A gente tem que organizar o Estado, organizar as estruturas, corrigir o que está errado. O radicalismo, tanto ele de extrema direita como de extrema esquerda, os dois, radicalismo é radicalismo. Não tem outra solução. É ser radical, é ser extremado, é estar nas pontas, nos extremos. Então não se pode induzir, nem pela esquerda, nem pela direita, não se pode induzir ninguém ao erro. Por isso, muito mave, muito infiltrado, por a pessoa, mas onde é que estão os petistas? Onde é que estão os petistas? Estão lá, escondidinhos, no meio desse pessoal, se dizendo direita,
mas promovendo alguma coisa que nos levaria ao erro e que traria eles de volta ao poder, como aconteceu lá na Turquia ou na Venezuela, porque lá eles induziram os militares ao erro e fizeram com que mostraram depois para todo mundo, olha, foi um golpe de Estado. E aí eles pegaram e fizeram o quê? Voltaram para o poder e assumiram com legitimidade, legalidade. É isso que vocês querem aqui para o Brasil? Ah, porque a gente quer os militares, a gente quer agora, a gente precisa nesse momento, isso e aquilo. Eu quero agora. Sério? Nesse momento, eu quero agora, agora. Cara, isso é uma droga. Isso é uma droga mental. Vocês estão doentes, vocês precisam se tratar. Isso aí, vocês deprimem as pessoas, vocês enlouquecem as pessoas, vocês criam uma situação de desesperança. Isso é doença, gente, isso tem tratamento, vocês precisam se tratar, porque vocês, além de estarem doentes, vocês estão deixando outras pessoas doentes com as teorias de vocês. Não importa quantos documentos vocês usem, quantas teorias, quantas lógicas, quantos autores vocês usem, se vocês usarem só essas partes que vocês estão usando, só esses detalhezinhos que vocês criaram, as teorias conspiratórias de vocês para fazer esse tipo de coisa, e chegarem ao momento de provar com tudo isso a desesperança, porque existe forma, e a lógica é essa, de provar com outros autores, ou até com os mesmos autores, fazer tudo isso, montar tudo isso e dizer, olha, existe forma de reconstrução social a partir do que está errado, a gente não precisa destruir a casa quando a casa está suja. Podemos arrumar ela. Arruma a casa. Sem precisar tocar terror em ninguém, sem precisar criar teoria da conspiração nenhuma, sem precisar desesperar ninguém. Simplesmente arruma a casa. Ah, eu sou Fabiano. Fabiano por quê? Porque eu luto para consertar as coisas? Para arrumar as coisas? Porque as pessoas, elas não são, em geral, pessoas radicais, e aí se tu não desesperar elas, tu não tem os radicais? É isso? As pessoas procuram a normalidade, elas querem equilíbrio, elas precisam de equilíbrio para poderem ter suas vidas. Elas precisam de segurança, precisam de saúde, de educação. E se vocês derem a educação, em vez de educação, doutrinação, como elas não têm noção de política, de ética, de moral, né, assim, porque nós não discutimos isso nos últimos 40 anos dentro das salas de aula, e ainda tem gente querendo tirar isso da sala de aula, para que seja lei que a gente não possa discutir política em sala de aula. Durante 40 anos a gente não pôde falar, durante 20 anos do período militar, a gente não pôde falar de ideologia nas salas de aula, porque os militares achavam que era errado discutir ideologia. E isso foi um erro. Isso foi um erro dos militares. Tá? Aí passou os 20 anos dos militares, entraram, o PT criou, o Raul Ponte criou uma lei como deputado federal constituinte do PT do Rio Grande do Sul, pedindo para retirar o SPB, Educação Moral e Cívica e Estudos dos Problemas Brasileiros, que eram ensinos, disciplinas criadas pela monarquia. E os militares resgataram. E eles disseram, não, foi criado pelos militares. E aí a gente ficou mais 20 anos sem discutir nada disso em sala de aula. E aí quando a gente ficou mais de 40 anos sem falar disciplina nenhuma, ideologia nenhuma, nem direito, nem dever nenhum, e agora a Dilma, no último mandato, queria, em 2014, retirar a disciplina de filosofia e sociologia, para não ensinar as pessoas a pensarem. E o Escola Sem Partido, em vez de retirar a disciplina de filosofia e sociologia, tirou o quê? As informações que estão dentro dessas disciplinas, que são os assuntos focados em religião e em política. Olha, se tu não discute religião e política, então tu não discute filosofia nem sociologia, porque são a base dessas disciplinas. Se tirar isso, tu acaba tirando tudo. E essas induções ao erro todo fazem com que o povo fique ignorante em matéria de conhecimento nessas áreas. Não possa refletir, não possa pensar. Tudo isso é indução ao erro, gente. Indução ao erro. Que é o que eu estou tentando evitar. E essa incitação à violência, essa guerra civil que estão querendo fazer, essa promoção ao caos,
Isso pode até ter punição penal, isso pode até levar você à prisão. Você está promovendo esse tipo de coisa, fazendo com que a pessoa seja induzida ao erro de forma proposital para vender cursinho ou livro, dentro ou fora do Brasil, tanto faz. Isso pode te dar cadeia. Por que pode te dar cadeia? Pelo simples fato que isso aí incita o caos, incita a violência. Desobediência civil é desobediência à lei. À lei. E não se pode desobedecer à lei. É crime. Eu sou legalista. Legalista. Pode me apelidar do que quiser, fabianista, isso, aquilo, aquele outro. Eu sou legalista. Quando eu fui filiado ao PDT, eu estava filiado ao PDT porque o PDT tinha uma bandeira que era a bandeira da legalidade. Eu acreditava que era um partido de centro. Eu nunca acreditei que fosse um partido de esquerda. Quando se tornou um partido de esquerda, eu saí. Saí, porque não me representava mais. Tá? Então, assim, ó, eu estava lá por conta da palavra legalidade. E eu estou aqui agora fazendo a campanha pela legalidade. Pela legalidade. Nós precisamos fazer uma campanha nacional pela legalidade. Né? Não é uma questão de centralismo, isso, aquilo, aquele outro. Tá? É uma questão de campanha pela legalidade, pela lei. Vamos manter a legalidade nacional. Tá? Porque a gente possa fazer tudo corretamente nas formas da lei. Nada de desobediência civil, não. Vamos resgatar o Brasil nas formas da lei. Com legitimidade, com legalidade, para que a gente possa tirar do PT esse governo que só fez corrupção. E nunca mais ele possa voltar. Se possível até possa ser cassado, como eu já venho comentando. Independente não, se vai ser só ele ou outros partidos também, mas todo partido que pregar a invasão estrangeira, a guerra civil, pessoas que pregarem invasão estrangeira, desobediência civil, guerra civil, tudo isso deve ser punido nas formas da lei. Porque são pessoas que estão induzindo o povo ao erro. E vocês estão acreditando que muitas delas estão do lado de vocês, mas elas estão disfarçadas, elas são militantes de ambientes virtuais e algumas delas são intelectuais, estão disfarçadas de teóricos, estão induzindo vocês ao erro. Vocês estão acreditando. Um dia tudo isso vai ser revelado, um dia essas pessoas, a máscara delas vai cair. E aí vocês vão saber quem é quem de verdade. Eu não estou apontando o dedo, não estou dizendo quem é quem. Vocês vão ver com os atos, essas pessoas vão mostrar com os atos delas o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. E por mais inteligentes e brilhantes que elas possam parecer, e algumas delas se acham perfeitas, inabaláveis, vocês vão acabar se dando conta da verdade mais cedo ou mais tarde. Um dia isso tudo vai ser revelado. E aí vocês vão ver quem é quem. Tá? É pena que as pessoas estão sendo induzidas ao erro dessa maneira. Porque tem muita gente boa que poderia estar fazendo muita coisa boa por esse país. Poderia estar fazendo controle social, cidadão, agindo nas formas corretas, se fossem ensinadas a fazerem isso. Se essas pessoas acreditassem que existe esperança, que tem esperança e que dá para fazer alguma coisa. Como muitas dessas pessoas perderam as esperanças, perderam simplesmente as esperanças em relação aos partidos políticos, elas não foram educadas, elas são imediatistas, são pessoas imediatistas, elas estão cansadas, estão esgotadas, elas não têm mais paciência com nada nem com ninguém. Então, quando você ensina essas pessoas a agir errado, e diz, olha, essa é a única solução, não existe outra solução, mas não é verdade, existe outra solução. Os partidos são partes da sociedade, são partes fundamentais da sociedade. E nas formas da lei constitucional, eles são a forma como nós nos vemos representados, a forma legal e legítima de nos vermos representados. Ora, se a gente só deixar coisa que não presta lá para os partidos políticos, são eles que vão governar a gente. Então o que a gente precisa? A gente precisa de gente honesta dentro dos partidos políticos para transformar os partidos políticos, para tomar o poder dos partidos políticos internamente. Por isso eu estava tentando fazer parte de um partido político, só que eu fui minoria lá dentro e eu não tinha mais condições de lutar. E eu não ia compactuar com uma situação de um partido que estava sendo utilizado como aparelho
de Estado para desenvolver a corrupção. Eu não ia compactuar mais com isso, então por isso eu me afastei. Mas o PDT original, ele tinha um projeto centralizador. O Brizola, antes de 64, ele realmente foi comunista, socialista, né, assim, e fez parte do grupo dos 11, teve um monte de coisa errada que ele fez. Realmente, ele fez muita coisa errada. Mas uma vez que ele retornou ao Brasil, ele desenvolveu um projeto que era o chamado CIEPS, que era um projeto de educação, né, que fazia 24 horas durante escolas de tempo integral, né, onde a criança tinha o tempo todo, o pai trabalhava, a mãe trabalhava e a criança ficava protegida na escola o tempo todo, com atividades o tempo todo. Isso me encantou um monte. Ele lutou por uma causa no período de 64 que foi a questão da legitimidade, da legalidade do ato, que mesmo que estivesse errado ou não, a questão da legitimidade, da legalidade do ato, aquilo me encantou, o discurso aquele me encantou, e foi por isso que eu fui convencido a acreditar que o PDT era uma coisa correta. O socialismo pregado ali era um socialismo trabalhista, não do trabalhismo inglês, mas era um socialismo equilibrado, onde era o chamado o trabalhismo moreno, socialismo moreno, que era uma coisa não radical, voltada mais ao lado humanista, o humanismo ali utilizado, empregado como um projeto de construto social, de construção social sem radicalismos, com democracia dentro. O projeto político partidário vinha num processo administrativo democrático, legalista. Tudo isso eu acreditei. E eu estava no PDT enquanto esse processo acontecia dessa maneira. Quando, uma vez que enveredou para o lado radical e da esquerda, eu me afastei, saí, porque não me representava mais. Gente, partido é assim. Quando ele te representa, tu fica dentro. Quando ele não te representa, tu sai. Tu endossar um partido que está agindo errado, tu está cometendo crime também. Então as pessoas que estão dentro do PT, que estão endossando o PT a qualquer custo, por conta de atos de ilegalidade, elas estão sendo cúmplices, elas estão endossando a criminalidade. Não só do PT, mas do PCdoB, do PDT, de todos os partidos que estão agindo hoje em defesa de crimes e criminosos. Essas pessoas, elas não estão sendo revolucionárias. Elas estão cometendo crimes, elas estão endossando crimes, elas estão sendo cúmplices. Porque tu sempre tem escolha, e tu sempre pode corrigir as coisas, mas quando extrapola o negócio, quando vai além do limite, e quando tu não tem mais condições de correção, sai daquilo, desautoriza aquilo de falar em teu nome, ou tu em falar em nome deles, e automaticamente tu pode te afastar desse processo todo de corrupção e lutar contra ela, sem radicalismos, lutar pela legalidade de fato, de direito. Então existe forma sim de se combater esse processo. Uma delas é tu fazer com que a coisa funcione. Fazer com que a coisa funcione. Corrigir os erros. Porque nós não precisamos destruir uma casa quando ela está suja. Eu sempre digo isso. Nós precisamos limpar ela, pintar as paredes, arrumar a fiação elétrica, trocar as telhas que estão caindo goteira, fazer esse tipo de coisa. É demorado, é difícil, é. Mas tem gente que joga fora uma casa e só vende o terreno por conta disso. Porque a casa está suja. Porque ela tem algumas rachadurazinhas que pode ser tratada. Porque se a casa é sólida, não, vamos destruir, porque a gente não vai conseguir vender a casa no estado que está. Mas dá para arrumar. Tu gasta um pouco, mas tu arruma ela, e ela sendo sólida, a estrutura sendo sólida, a base sendo sólida, tu consegue arrumar a casa. Às vezes sai muito caro arrumar essa casa, então, bom, e a casa não tem a estrutura tão sólida, bom, então destrói e levanta uma outra. Mas nesses casos, o que acontece com uma situação dessa em relação ao Estado é uma ruptura radical por conta de uma necessidade extremada. Só que neste caso aqui, a nossa legislação ela determina o seguinte: o que poderia acontecer para acontecer uma situação dessa? Bom, se vocês vão fazer guerra civil contra o Brasil, se vocês vão fazer invasão estrangeira contra o Brasil,
A nossa arrumação de casa está prevista na própria Constituição. É chamada pelo presidente da República uma intervenção militar durante 2 meses, um mês renovado mais 30 dias, para corrigir a casa, para arrumar a casa. E aí, apesar de ser uma postura radical, mais extremada, ainda assim é para arrumar a casa. Só por esse tempo, 2 meses. Então o pessoal não fala nada disso, nada disso, não comenta nada disso a respeito disso. Não diz que tem como corrigir internamente dentro dos partidos, não diz que as pessoas não ensinam como as pessoas, não dão cursos de como as pessoas façam isso, não. Eles dão cursos de lavagem cerebral para dizer que não existe solução mais para o Brasil. E isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é mentira, estão enganando vocês. Estão usando teóricos nacionais e internacionais, eventos, documentos, tudo, para fazer vocês terem uma linha de raciocínio única e exclusiva, para vocês só pensarem daquele modo. Se vocês pensarem de outro modo, vocês estão pensando errado. Ora, se tu pensa se tu não pode ter direito de pensar diferente, se tu não tem direito de agir de forma diferente, porque deste modo tu está sendo... e tu não pode ser equilibrado, tu não pode ter um equilíbrio de forças. Não, porque se tu tiver um equilíbrio de forças, tu é um fabiano e tu é um socialista. Tá? Porque nada que tramite no meio, que equilibre as coisas, é legítimo e é correto. O correto é ser radical. Sério. É verdade. Gente, assim, eu acho que eu fui claro, acho que eu fui bem objetivo. Não é questão de desejar mal para ninguém, eu não desejo. Eu acho que as pessoas estão doentes, precisam de tratamento. Tá? Eu acho que elas adoeceram, o PT deixou todo mundo doente. Os 13 anos de governos petistas nos deixaram doentes. Só que existem algumas pessoas que estão um pouco mais doentes do que nós. E em alguns momentos eu desconfio se elas estão realmente doentes ou se elas estão fazendo aquilo de um modo proposital. Eu não sei até que ponto é a coisa. Uma coisa eu sei, tá? É errado a forma como elas estão ensinando. Elas estão ensinando errado. Estão ensinando errado. E vocês precisam entender isso, perceber isso, mas vocês precisam entender e vocês precisam aceitar isso. Porque existe um processo aqui de ilegalidade na situação. E que pode ser considerado crime de terrorismo, que é desobediência civil. Tá? Isso é sim um crime. Tá? Desobediência civil não é direito, é crime. Porque tu está desobedecendo a lei. E existem pessoas induzindo a desobedecer a lei. Tá? Então, cuidado, porque isso pode ser considerado crime pela nova lei, pela nova legislação brasileira que foi criado o antiterrorismo. É um alerta que eu estou fazendo. Tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.